lá no Paranormal um negócio que chama Spirit Box. Não funciona. O que é isso? Eu vou te explicar o porquê. O Spirit Box surgiu por um cara chamado Huff Paranormal. Huff Paranormal foi preso nos Estados Unidos por comercializar pornografia infantil. Quando ele sai da cadeia, ele fala, eu preciso ganhar dinheiro com alguma coisa. Ele criou um rádio, onde ele coloca, pela entrada e saída USB, ele coloca um telefone celular com uma conversa gravada. Então ele fica com uma voz distorcida, como se estivesse falando com ele. E ele cria um ambiente de terror e tudo mais. Um engenheiro de áudio pegou o vídeo do Huff e falou, quer ver, eu vou simular a mesma coisa que ele. E ele jogou pelo espectro da onda, ele falou, eu consigo repetir o mesmo som. E ele identificou de onde o Huff tirou esse diálogo. É de um outro vídeo na internet de ASMR. Ele pegou igualzinho, distorceu, jogou reverb para dar aquele som de eco que faz e fez. Aí um outro cara pegou esse Spirit Box, que é o rádio que fica com as frequências AM e FM. Ele abriu o rádio, ele tirou o bloqueador da frequência. Então, ele, na verdade, ele fica assim, sem parar, procurando. Ele tem um sistema que é o contrário, que ele trava quando identifica. Ele trava quando ele identifica o rádio, a estação de rádio. Ele tirou e ficou girando. E aí ficou embolar da rádio AM, João, faca, e vai escolhendo. Só que a maioria desses radinhos, eles já trazem uma pré-programação. Mas em todas as línguas? Que usa no mundo inteiro. Como é que vai programar em todas as línguas? Então, a questão é a seguinte, você entra com essa programação no seu idioma. Então, se você fizer aqui no Brasil, você não vai escutar, hey, John, fuck you. Você vai falar, pô, não Mas entendi. você pega o quê? Frequências de onda que estão no nosso entorno. Sim, seria um rádio Frequências da de AM/FM. rádio. Sim, tá? entendi. Aí Mas sim. o que os caras fazem? Existe um input de áudio que eles podem fazer. Lembrando que o rádio, ele não é um receiver, ele é um speaker. Como é que você pode interagir com uma coisa que só fala? Ele não tem como captar sons do ambiente. Ele só manifesta o som. Então, assim, tem um espírito aqui, como é que ele vai captar o áudio e vai passar o áudio dizendo, tem, olha eu aqui te encoxando. Não tem como. Você entendeu? Ele tem que ter o receiver, receber e falar. Que é diferente dos microfones como esse. Então eu estou gravando, ele está passando por uma central e ele está registrando lá o áudio. Então, se acontecer, por exemplo, uma manifestação espiritual, ele vai agir neste microfone comigo. A gente tem que descartar os fatores naturais, né? Quando eu rompi com o sistema, passei a dar cursos, eu alugava um flat em Santana, cabiam 100 pessoas, e tinha uma base aérea, perto do Campo de Marte. Né? Então, quando eu usava microfone sem fio, pegava interferência, saía a voz do piloto. De repente aparecia, estou falando, aparecia a voz do piloto na caixa. Dava um bizil. Permissão para descer. Né? Aí o pessoal já. Aí o pessoal já dizia, não, canta para subir, meu. Ficava com medo, o pessoal achava que era demônio. Aí só funcionava no fio. Só funcionava no fio. Sem fio não funcionava. Pegava o que você falou do Spirit Box? Então, e aí é um negócio lá, vocês podem ver lá no KBC, lá, foi na entrevista, é bem bizarro. É bem bizarro. Você pergunta pros espíritos lá, ele reza pra mim. Como é uma coisa meio de sofrimento, assim, e tal. Aí eu fiquei meio agoniado. Pode ser até que seja não verdade, ninguém tá colocando isso na mesa. Porém, é assustador de qualquer jeito. Que nem quando você assiste um filme de terror. Você sabe que é mentira, mas te assusta de qualquer jeito. Eu vi engenheiros mostrando como funciona. E o cara pegou, comprou e ele mostrava o input. Tem um aplicativo necronômico, uma coisa assim, que um grupo de meninas nos Estados Unidos, que tem 20 milhões de inscritos, resolveram usar. E aí um mané foi lá, pagou 50 conto, baixou. E ele deixou uma mensagem lá. Dizendo, porra, essa porcaria não funciona. E tá lá. Tem uma nota, uma estrelinha e o cara escreveu. Baixou de idiota. E as meninas estavam fazendo propaganda do aplicativo no vídeo delas. Então, assim, o que eu falo para todo mundo é o seguinte, a maior e melhor realmente percepção é a sua. Você está inserido num ambiente em que a gente pode fazer esse experimento, seja controlado, um ambiente como esse legal, você pode chamar um espírito e fazer com que você busque percepções para senti-lo. Você se conecte a isso e não use meios como um rádio para falar. Se realmente um radinho desse funcionasse, nós teríamos hoje 8 bilhões de pessoas no planeta com esse rádio. Por quê? Todo mundo vai querer receber um contato com o falecido. Não tem como. Tipo walk-talk, né? E aí, Você como é que concorda? tá aí em cima? Tá? Oi, e aí, tem pizza aí no céu? Tem pão no céu? Pois Aqui é. tem. Tá no inferno? Tá quente? Ia ser mais vídeo Né? do que a Bíblia, cara.
O cara ia ter a Bíblia na cabeceira e esse radinho do lado. Porque se Eu falava direto com Deus. Falava com Deus. Ele abre o salmo. Não, pode lê, conectar entendeu? com Deus, vai lá na frequência divina. Por que não? Né? Por Pois que é. ninguém fala com Deus? Pois é, pelo rádio não. Você concorda? Não, seria um ótimo vídeo. Deus falou por meio do Spirit Box. Porra, fiquei a dica aí, hein, galera. Você deu uma ideia. Você entende o meu ponto de vista? Sim. A gente tem que ver como a coisa é feita e o que realmente impacta isso. Se você for ver o Spirit Box, ele é vendido em loja de criança nos Estados Unidos. É sério. Eu entrei num site de criança lá pra ver, os caras estavam vendendo kit de caça-fantasmas. Um deles era um pelinho de pelúcia com uma bolinha de metal dentro, achando que o espírito ia dar uma bica. E fizeram esse experimento, entendeu? Porque eles falaram, vou colocar esse coelhinho aqui com sinos e tudo mais, se passar o espírito do nada, e eles usam a física para enganar. Então, uma vez, tem uns caras muito legais, que é os Manos do Além. Mano, é sério. Você vê esses caras, eu chorei de dar risada do começo ao fim. Cara, são 3 caras que são mano nos Estados Unidos, tá ligado, mano? Vamos lá, vão caçar os espíritos. E eles vão nos lugares mais absurdos, e entra lá e passa a noite num hotel abandonado pra tentar gravar, e sai correndo gritando. Ele deitou na cama, falou, caralho, alguém falando no meu... E sai correndo, né? velho. É sério. E eu chorei de rir, é o máximo. E aí eles pegam o quê? Uma bola de boliche, bota essa bola de boliche num assoalho de madeira e fala, se tiver algum espírito aqui que move, e larga a bola. Aí a bola faz o quê? Ela vai se ajustando no assoalho. Ó lá, falei, mano, esse espírito, ele tá aqui, tá ligado? E as pessoas acreditam. Isso daí, eu não acredito em manifestação espiritual, que o espírito vai levar o meu japamala embora. Eu gostaria muito que isso acontecesse. Eu gostaria. Tá maluco? Por quê? Porque seria uma prova cabível aqui, documentando que realmente O o que espírito ele ia pode fazer com o teu japamala? De repente é um cara que É só para dar um... sei lá. Tá, mas eu não acredito susto. nisso. Não, Eu quero deixar isso claro, porque eu não acredito que eu espíritos... tô tirando onda. Eu sou muito brincalhão, acabo tirando onda. Eu não, eu falo sério o tempo todo. Tá bom, vamos lá. Então... eu não acredito que o espírito vá mover uma matéria. Eu não acredito. Eu gravo pro canal há 6 anos e nunca aconteceu de eu tomar uma cadeirada nas costas. Uma joelhada, um soco na cara. Nada. Nada. Se eu estou desafiando o mundo espiritual, por que o mundo espiritual não me deixa, sei lá, num acidente absurdo de carro, não acaba comigo? Nunca aconteceu, cara. Então, assim, eu vou trazer fenômenos que eu possa comprovar, usando microfones reais e um engenheiro de áudio que vai dizer, tem ou não tem, sabe? Isso é o máximo que eu posso entregar. Só. Eu não acredito nesses microfones. E eu gosto do João, do Kid Boy Shell. Eu gosto dele. Eu já tive um problema com ele no passado. Eu pedi 1000 desculpas por exceder os limites. Porque eu falei pra ele certas coisas. Durante o vídeo, eu fiz uma análise do vídeo dele e ele não gostou. E ele tinha total razão. Eu exagerei demais na análise. Eu entrei em contato com ele e falei, desculpa, eu errei com você. E não é assim que se faz. Tanto que depois que o Silvio acabou falecendo, eu mandei uma mensagem pra ele, falando, cara, eu estou aberto aqui ao que você precisar, como teu amigo, eu não tenho nada contra você. Eu não tenho nada contra ninguém, cada um faz o seu caminho. Eu não sou cagador de regra. Ao contrário, eu tô aqui pra me divertir como todo mundo. E quando acontece algo desse tipo, eu vou dar risada, porque é engraçado, sabe? Deixa o cara, sabe? Acho que a gente perde muito tempo brigando e tudo mais. Vamos nos divertir com a vida. Pois é. Em vez de apontar o dedo, vamos estender mais a mão, né? Tem 3 voltados contra você, né? Exatamente, apontando para você. Mas o lance de premonição disso por sonho e tal, Tá o que, bom. que tu pensa sobre isso? A gente estava indo nessa Tava linha. falando nessa linha, sim. Antigamente, nós tínhamos os oráculos. Os oráculos sempre fizeram parte da história. Desde que o ser humano começou a olhar para cima falando, pô, será que tem alguma coisa aqui que me deu vida? Porque um raio seria uma manifestação de um deus. Os lagos, as árvores, seriam todas representações de um divino. Ele sempre buscou se comunicar com alguma coisa que pudesse trazer explicações à sua vida. Seja por meio de oráculos, runas ou sonhos. Antigamente, as pessoas elas tinham mais fé, tinham mais esse apelo, a busca da espiritualidade, de Deus, e buscavam realmente mais amparo à fé. Hoje, a fé tornou-se o que ele falou, muito banalizada, onde a gente tem pseudo-cristãos e pessoas que fazem um cursinho de, sei lá, de magia, um só, e acha que já virou Harry Potter. E saem por aí falando que tem sonhos. Teve um dia que um cara falou pra mim, putz, porque eu sei que o final do mundo. Eu falei, o que você jogou ontem? GTA, mano. Eu falei, meu, você tá de brincation, né? Então, a partir desse momento, eu acho que hoje,
com a atividade mental tão preocupada com TikTok, Instagram e todas as redes sociais, Exatamente. é impossível um cara ter um sonho premonitório que não seja por influência de algo que ele comeu, áudio que ele viu, ou qualquer coisa. O cérebro registra tudo. Então, eu acredito que no passado a gente poderia ter realmente sonhos baseados nos grandes sacerdotes, grandes mestres, os grandes lamas, tubos, que eram 24 horas devotos à sua fé, não recebiam influência externa, ficavam enclausurados em cavernas e tudo mais. Beleza. Agora, isso eu não acredito. Agora, imagina visões lúcidas. Isso eu já passei. Então, existe uma prática budista, são as práticas preliminares que, no budismo, o Dalai Lama sempre fala, existem 2 pontos, que é a meritocracia e o conhecimento. Não adianta você comprar um monte de livro e sair lendo, sendo que você não tem méritos para poder utilizar esse conhecimento. Então, a gente faz acúmulos dentro de várias práticas, sejam prostrações, oferenda de mandala, como méritos a serem obtidos, para que você alcance cada vez mais o conhecimento. E eu fui fazer oferenda de mandala, que é muito legal. Eles pegam uma panela de cobre e colocam feijão. Geralmente feijão azuki. E colocam várias coisas bonitinhas que fizeram parte da sua vida. Por exemplo, pizza. Eles podem colocar brinquedinhos de pizza. E você entrega isso para o mundo inteiro, falando que todo mundo tenha o mesmo que eu tive na minha vida. Todas as coisas boas, todo o dinheiro que eu recebi, que todas as pessoas recebam isso. Então você entrega isso para todos os reinos. E eu fiz isso. E você vai fazendo, e tem um processo, é muito bonito de se ver, e você vai falando isso, que todos os seres sejam beneficiados com tudo aquilo que eu recebi em vida, que todos compartilhem com as mesmas graças e tudo mais. E você vai colocando. E de repente eu entrei em um torpor, cara. E eu comecei a fazer um movimento de uma energia estranha, como se eu tivesse entrado num processo de um roda-moinho. E você entra naquele torpor e você fala, cara, que demais. E de repente eu, me vi fazendo esse mesmo processo, sentado numa escadaria, num templo budista, vestido de amarelo, com um chapéuzinho, fazendo isso lá no Nepal, numa vida passada. No mesmo processo. Tem um ditado que diz, nessa vida você nunca vai aprender nada, você vai relembrar muita coisa. Que você aprenda 1%, mas tudo aquilo você acaba trazendo de grandes lembranças. Eu acredito, por exemplo, o Neymar, os grandes jogadores de futebol, para eles atingirem esse ápice que hoje eles são, porque em muitas e muitas e muitas vidas, eles tiveram essa possibilidade de ter acesso a uma bola e chutar. E essas habilidades e capacidades vão sendo cada vez mais aperfeiçoadas. Então, quando eu me vi aquilo, eu falei, cara, eu acabei de ter uma espécie de um sonho lúcido, onde eu me vi fazendo a mesma coisa. O cérebro registrou. Só que na minha última consciência, ou seja, aquilo que a gente estava conversando, eu trouxe esse resgate de outras e outras vidas. A mesma impressão, o mesmo processo sendo feito. Sinistro. Pois é, eu, assim, em poucas palavras, só para complementar até, vamos parar de novo na Bíblia, tá? No Velho Testamento tinham sim profetas que tinham sonhos, que tinham revelações divinas e davam essa direção inclusive para reis, né? Então existia no Velho Testamento. No Novo Testamento, o próprio Jesus fala, né? Os profetas, a lei e os profetas cessaram com João Batista. Então dali para frente não tem mais. Então não existe mais um cara que vai trazer uma profecia planetária, não é? Eu tive um sonho. Quantas e quantas vezes, só pesquisar, gente, na internet, teve congressos de avivamento no Brasil. Vinha o Benihim para cá, né, que era a grande estrela do negócio. Ele veio 10 anos seguidos. Todos os anos era o ano do fogo, do avivamento. Agora vai, Brasil, celeiro de missionário. Agora vai tecer, porque é o sonho de Deus, tal, isso, aquilo. Né? E tinha até um pastor que trazia ele todo ano. Né? E nunca aconteceu nada. Né? E as pessoas não percebem, cara. Então, no transe, realmente, você repete a mesma mentira várias vezes, as pessoas não processam. Né? Então, não tem mais esses profetas nacionais nos dias de hoje, não. Né? Não existe. A gente vai encontrar alguns registros muito pontuais na história. Tem um vídeo que eu fiz sobre Nostradamus, profecias dele. Pô, o cara foi preciso, ele acertou algumas coisas, assim, cartesiano. Né? Eu creio que nesse momento não foi um sonho, né? Ele teve uma visão,
né? Como se ele rompesse a membrana de tempo. Porque o tempo para a gente aqui é esse, é pautado na rotação, translação da Terra, né? Mas existe um outro tempo, uma outra dimensão, cujo tempo não existe, né? Então, acho que ali, em alguns momentos, ele atravessou. Com essa linha de raciocínio que antigamente era mais fácil. Antigamente, sabe por quê? Hoje tem muita razão. Tem uma frase de Descartes, né? Filósofo, que diz, penso, logo existo. Na verdade, é o contrário. Existo quando não penso. Agora mudou. Penso, logo desisto. Pois é. Mas assim, existo quando não penso. Quando a sua razão deixa de ponderar, né, você começa a provar algo diferente. Experienciar algo sobrenatural. Né? Então, hoje a razão bloqueia, muitas vezes, a ação da fé. Né? A bloqueação da fé. Então, as pessoas hoje têm menos fé, sim. Né? Sentem menos o amor, sim, porque esperança. Racionalizam demais. Mas o planeta está vivendo isso. Nós estamos vivendo depois, eu acho que as pessoas viram a fragilidade, questionaram a existência de um Deus e falaram, bom, se não tem... Não tem mais... Não existe mais hoje um Einstein, um Isaac Newton... Um Tesla. Né? Um Tesla, sei lá, um Beethoven, um Bach. Não tem mais, acabou. Cadê esses gênios? Não tem mais, porque naquela época parece que existia uma conectividade melhor. Pô, Einstein descobriu coisas, ele aperfeiçoou, né, a lei da gravidade de Newton de uma maneira incrível, com a caneta. Perguntaram isso para ele, onde é o seu laboratório? Ele mostrou a caneta. Como é que o cara calcula numa caneta? Ele descobriu a distorção de espaço-tempo que explica a gravidade. Quer dizer, isso é muito doido, cara, muito doido. Depois, anos mais tarde, isso foi comprovado. Né? Então, cientificamente... É inacreditável, quer dizer, genialidades dessas a gente não tem mais hoje em dia. As pessoas emburreceram, estamos emburrecendo. Mas essa ideia, esse mundo a mídia quer que as pessoas emburrece, porque não é interessante você investir e em não é conhecimento. Você tem opinião. Claro que não, mas mais fácil manobrar massa. Eu concordo. Sim.